Proclamação, o Santo Evangelho. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia. De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje vimos a cura deste surdo que, depois de curada a sua surdez, soltou a sua língua. Jesus passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Decápole eram 10 cidades pagãs que não faziam parte de Israel. E assim então o povo de Israel considerava aquela cidade, aquele povo, um povo no qual não seria destinado à salvação. Era um povo excluído. E no entanto ali, naquele povo, leva um surdo para que Jesus o cure. Veja que o surdo não vai por conta própria. Alguém leva o surdo até Jesus. Isso Marcos fazendo também já a alusão à comunidade, a cada um de nós, porque quando um irmão não escuta a palavra de Deus ou não conhece a palavra de Deus, nós temos que levá-lo até Jesus, até o encontro do Senhor. E assim aquele povo o fez. E quando aquele surdo se aproxima, Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Jesus, ao molhar o dedo, cuspiu e com a saliva tocar a língua daquele homem, faz a alusão também ao sopro que Deus, no Antigo Testamento, lá em Gênesis,
sopra sobre o homem e lhe dá a vida. E assim Jesus, nesse gesto, que o povo entendia muito bem na época, ele dá vida, nova vida àquele homem. Então, lhe abre os ouvidos. Éfata não é uma palavra mágica. Nós dizemos, quando batizamos uma criança, quer dizer, abrir os ouvidos à mensagem do Evangelho, à conversão de coração e soltar a língua para testemunhar Jesus Cristo, para testemunhar a boa nova do reino. Portanto, nós também, na nossa surdez, somos convidados, ao nos aproximarmos de Cristo, escutar a sua palavra e assim, convertendo o nosso coração, soltar a nossa língua, proclamando a boa nova do reino, proclamando a boa nova de Jesus. Portanto, nós somos convidados a essa dinâmica e também a levar outros ao encontro de Cristo, para que também, ouvindo a palavra de Deus, sejam curados da sua surdez e também solte a sua língua, não para falar mal do irmão, mas para proclamar a boa nova do reino. E isso deixava aquele povo impressionado pela ação de Jesus. Portanto, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que convertem o seu coração, aqueles que se diz cristão, é chamado a servir ao reino de Deus sem fazer acepção de pessoas. Como nos diz aqui a segunda carta de São Tiago, que fala a respeito: pois imaginais que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, talvez fazendo aqui alusão aos magistrados da época, aos juízes da época, que se destacavam pelas suas vestimentas e pelos seus anéis, pessoas ilustres, importantes, então convidadas a sentar lá na frente, enquanto que os outros sentavam no estrado. E Jesus diz que nós não devemos agir assim na comunidade cristã. E ele diz: também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido. Conta-se a história de que um sacerdote foi assumir a sua nova comunidade. Ninguém conhecia aquele sacerdote. Então, ele foi, naquele dia, se vestiu realmente como um mendigo e sentou no último banco da igreja. E o povo que ia chegando para a missa, e olhando aquele homem sentado lá atrás, se esquivando, olhava assim com uma certa indiferença, e a igreja ficou lotada. E outro padre, então, chamou o novo sacerdote para ser apresentado à comunidade. E quando ele chama o novo sacerdote, o pessoal olha para trás e estranha aquele homem mal vestido se aproximando do altar. E quando ele chega no altar, ele então se apresenta e é apresentado como novo sacerdote daquela comunidade. E ele diz: hoje, todos vocês me rejeitaram por estar vestido assim. Então, pense no que vocês fizeram hoje, volte para casa e semana que vem daremos continuidade, celebraremos a Santa Missa. E um por um saiu com a cabeça baixa, porque julgaram simplesmente pela aparência. E assim, naquele dia, não acolheram bem aquele sacerdote que estava ali naquela comunidade. É uma lição de vida para nós. Também uma história interessante, com o padre Piero, que era aqui mesmo da São Roque. Então, atendendo aos mendigos, levando a comida às pessoas. E lá então, um dia, uma senhora falou com ele em italiano. E ele: como? Esta senhora que vive na rua falando em italiano comigo? E ele procurou saber quem era, procurou aprofundar, conhecer melhor aquela senhora. Uma brasileira que tinha casado com um homem italiano muito rico, mas que lá na Itália
ele queria que ela aceitasse as outras mulheres dele e ela não aceitou. Teve um filho com ele, mas como ele era muito rico e ela não tinha nada, então ela resolveu voltar para o Brasil. Aqui não encontrou mais a sua família e por isso passou a viver na rua. Depois, passado um tempo, ele conseguiu localizar o filho que já estava crescido e que procurava a mãe. Entrou em contato com o filho veio buscar a mãe, ficou hospedado na paróquia de São Roque, e como ele já era independente também economicamente, levou a mãe de volta para a Itália para morar com ele. Isso para mostrar para nós que não podemos julgar o outro simplesmente pelas suas vestimentas, pela situação de momento, porque não conhecemos a história de cada um. Então, nós temos que estar atento a isso, a abrir o nosso coração para ajudar, para partilhar. Não fazer acepção de pessoas, e uma das formas pelo qual devemos fazer isso é praticando as obras de misericórdia, seja as obras espirituais ou corporais. Deus nos chama à conversão, Deus nos chama à mudança de vida. Por isso, na segunda leitura de hoje, Tiago nos diz: meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Por que os pobres? Não significa simplesmente pobres, materialmente falando ou socialmente falando, embora esses estejam mais abertos a acolher a boa nova do reino. Mas significa todos aqueles que humildemente abre o seu coração, se coloca totalmente na dependência do Senhor, no acolhimento da palavra, escutando a palavra, colocando no seu coração, convertendo o seu coração e abrindo a sua boca para proclamar a boa nova do reino. Porque naquela época, mas também nos dias de hoje, muitas vezes aqueles que têm dinheiro são mais difíceis de abrir o seu coração ao Senhor, porque confiam no seu materialismo, nos seus bens materiais, nas suas posses, e por isso muitas das vezes não abre o seu coração para a solidariedade, para a partilha, para a comunhão. Todos nós somos chamados a ser solidários na comunidade cristã, a ajudarmos uns aos outros, a não fazermos acepção de pessoas. Isto é viver verdadeiramente o cristianismo. Então, que Deus nos ilumine, para que também a cada dia, ouvindo a palavra de Deus, possamos abrir o nosso coração através da conversão e soltar a nossa língua para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e fazendo aquilo que é do agrado do Senhor, na prática do amor, da caridade, das obras de misericórdia neste mundo, possamos acolher cada irmão em suas necessidades, sem fazer acepção de pessoas. Que possamos levar a cada irmão ao encontro com Cristo, para que, escutando a palavra de Deus, abrindo seus ouvidos, possam converter o seu coração e soltar a sua língua para proclamar a misericórdia do Senhor no mundo de hoje, que precisa desse testemunho. E assim, juntos, na solidariedade, possamos um dia conquistar verdadeiramente o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.